estamos de volta, pessoal, e agora com um assunto aqui dentro de licitações bem interessante, né? Um assunto aí que sempre vira e mexe aí está caindo em prova, tá? O que a gente vai falar aqui hoje na nossa aula número 5? Vamos falar sobre as regras de favorecimento. Então, o que a gente tem aí dentro dessas regras de favorecimento? Critérios de desempate, margens de preferência e licitação com participação restrita. Então, 3 tópicos, tá? Aonde está isso aqui, pessoal? Está lá nos parágrafos do artigo 3º. Então, dentro desses parágrafos, há várias regrinhas envolvendo esses 3 tópicos aqui. Isso é muito importante, tá? Principalmente o tal do critério de desempate, que é uma coisa que sempre está aparecendo em prova, tá, pessoal? Mas antes de começar, pedindo a vocês, ó, dá uma visita lá no Facebook, Dicas do Carvalho, Instagram, me segue lá também, Dica do Carvalho, e e-mail, dicasdocarvalho@gmail.com. Querendo receber o material aí, PDF de licitações para acompanhar a videoaula, só me enviar o e-mail que eu estou mandando o PDF para você, tá? Sem nenhum tipo de custo. Não se esquecendo de quê? Se inscrever no canal, deixar o like se gostou no final, se não gostou, deixa o dislike, tá valendo também, o importante é estar interagindo. Tá legal, pessoal? E ajudar aí na propaganda aí do canal, passando para quem estiver estudando aí, para as demais pessoas, aproveitando essa quarentena, o pessoal tá aí intensificando os estudos para quando tudo isso acabar e o concurso vier, você estar pronto para a batalha. Então, como é que eu dei essa organizada aqui no assunto, pessoal? Agora voltando aqui para o nosso conteúdo. Primeiro a gente vai falar aqui de licitação com participação restrita, que é só um tópicozinho bem tranquilo. Depois a gente cai em margens de preferência e critérios de desempate. Aí a gente arremata a aula de hoje, tá legal? Então, vamos nessa. Vamos começar aí pela licitação com participação restrita. O que diz aí o artigo 3º, parágrafo 12? Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei 10.176 de 2001. Então, ele traz os requisitos para quê? Para que haja restrição na competição. Veja como isso é uma exceção à regra, né, pessoal? A gente falou aqui muito de competitividade, de busca da melhor oferta para a administração. Para isso é necessário a gente ter mais empresas participando do certame. Aqui ele traz uma situação específica onde a regra vai ser o quê? A restrição e não a ampliação dos candidatos que vão disputar ali o pleito ali da licitação, tá? E o que ele fala aqui, ó? E aonde vai estar isso? Nos sistemas de tecnologia, informação e comunicação estratégicos para o Poder Executivo Federal. Essa área hoje de TI, ela está ganhando espaço e importância cada vez mais. Então hoje tudo envolve tecnologia da informação e comunicação, né? As notícias, as informações correm cada vez mais rápido. Por isso essa preocupação e esse tratamento diferenciado para esse assunto, né? Que seria aí uma exceção a essa regra de competitividade, de inserção do máximo de empresas possíveis para participar do certame. E ele traz aqui no finalzinho, ó, ele fala de processo produtivo básico. O que seria isso? Vamos dar uma olhadinha? O termo designa um conjunto mínimo de operações que devem ser efetuadas no Brasil, relacionado a determinado bem ou serviço, a fim de que ele possa gozar ou ensejar a fruição de variados benefícios previstos em leis e outros atos normativos. Então, o que ele traz aqui? O mínimo de operações que devem acontecer aqui, chamada aí de básico, né? Então, o mínimo dentro dessa cadeia de produção que tem que ocorrer aqui para que haja essa restrição e ele se diferencie ali das demais empresas para poder competir nesse processo licitatório. Então, essa é a ideia aqui, tá? Então, nessa área de TI e comunicações, que é uma área que vem ganhando cada vez mais espaço, tá? Havendo essa produção básica aqui dentro do país, é possível, de acordo com o decreto lá do Executivo, que haja restrição para que só essas entidades, essas empresas, disputem o certame. Então, essa é a nossa primeira regra, tá? Aí a gente parte para as nossas margens de preferência, pessoal. Então, vamos lá no parágrafo 5º. Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para 1. Produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras.
primeiro para os produtos manufaturados. Seguindo, bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para a pessoa com deficiência ou para a reabilitada da Previdência Social que atendam às regras de acessibilidade prevista em lei. Tá, pessoal? Então, olha aí, duas regrinhas básicas que vamos ter uma regrinha de preferência. Então, na hora de contratar, se ela obedece esses dois primeiros requisitos, ela vai ter ali sua preferência na disputa. Então, olha só que interessante. O primeiro, ele fala aí de produtos manufaturados, pessoal. Então, o que seriam esses produtos faturados, pessoal? São aqueles produzidos em larga escala, de maneira padronizada. Então, isso aí é o conceito de produtos manufaturados. Produzidos de maneira padronizada, em larga escala. Essa produção ela pode ser o quê? Manual ou não. Tá? Então, interessante você ter em mente disso aí. E a segunda regra é uma regra de acessibilidade, né? De inserção inserção no mercado de trabalho, que envolve as pessoas com deficiência e aqueles recuperados, aqueles reabilitados da Previdência Social. Isso aqui é mais uma ideia de fomentar esse tipo de atividade com essas empresas, tá? Para que a gente saiba aí que esse pessoal vai ter dificuldade de inserção no mercado, para facilitar também aí a inserção desse pessoal que tem uma dificuldade maior, vamos dizer assim, na hora de conseguir uma vaga no mercado, tá? Então, uma regra bem interessante, né, pessoal? Mas não para por aí não, tá, pessoal? Ela ainda traz uma possibilidade adicional de preferência. Então, olha o que ela diz aí no parágrafo 7º. Para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país, poderá ser estabelecida uma margem de preferência adicional. Tá? Então, além do que a gente já viu envolvendo os produtos manufaturados, além do que a gente já viu das regras de acessibilidade, ainda é possível uma regra adicional de preferência para quê? Para os manufaturados e serviços resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizada no país. Mais uma vez, dentro da área de tecnologia, né, pessoal? Uma área assim, fundamental hoje para todo o país. Então, ele traz aí essa possibilidade de você adicionalmente trazer mais uma regra de preferência. E não para não, né, pessoal? Vamos seguindo agora para o parágrafo 10. Então, olha só o que a gente tem aí no parágrafo 10. Ó. A margem de preferência que se refere ao parágrafo 5º, aquela primeira que a gente viu, ó, poderá ser estendida total ou parcialmente, por completo ou uma parte dela, aos bens e serviços originários dos Estados partes do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, pessoal. Então, essas regras, ela poderá passar, de além das empresas que estão instaladas aqui no mercado nacional, ser estendida para todas aquelas que fazem parte do Mercosul. Isso é para fortalecer o Mercado Comum do Sul aqui, né, pessoal? Em que a gente faz parte, né? Para fortalecer a nossa região. Né? Então, existe ainda essa possibilidade aí de extensão. Então, a gente viu que a gente tem as regras de preferência, a gente tem uma possibilidade adicional nas regras de preferência e agora a gente tem uma extensão também envolvendo as regras de preferência, tá, pessoal? Então, a gente vê que é bastante coisa ali que seria uma exceção àquilo que a gente fala de isonomia, de igualdade, né, pessoal? E aí a gente vai para a próxima. Artigo 3º, parágrafo 8º, pessoal. Então, antes de eu começar a ler aqui esse dispositivo, o que é importante vocês saberem? Pessoal, esse dispositivo ele traz um limitador, tá? Então, eu não posso pegar e tentar aplicar as regras de preferência de maneira absoluta, tá? Esquecendo e afastando em definitivo um dos princípios que a gente já viu lá atrás, que é o do princípio da proposta mais vantajosa, tá? Então, a gente não pode também se divorciar em definitivo desse princípio e aplicar a preferência sem qualquer limitador, sem qualquer controle. Então vamos dar uma olhada aqui no que diz o artigo 3º, parágrafo 8º. As margens de preferência por produto, serviço, grupo de produtos ou grupo de serviços, a que se referem os parágrafos 5º e 7º, serão definidas pelo Poder Executivo Federal, não podendo a soma delas ultrapassar um montante de 25% sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. Então, em relação aos serviços estrangeiros e manufaturados estrangeiros, a gente vai ter um limitador aqui de 25%. Esse percentual é bem interessante você marcar ele aí, tá?
e guardar ele com você, porque ele pode aparecer em prova ali, 30, 40, 10, geralmente bancas gostam de brincar com os números. Então o limitador aqui é 25%. Tá? E para fechar, vamos ver aqui o seguinte, ó. O artigo 3º, parágrafo 14, que fala o quê? De microempresas e empresas de pequeno porte. Então, olha só, as preferências definidas neste artigo e nas demais normas de licitação e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. E que lei é essa, pessoal? É lá a lei das microempresas e empresas de pequeno porte. Então, lá tem as regrinhas, tá, que explicam como vai haver esse tratamento privilegiado. Tá? A lei de licitações não discorre a maneira como vai acontecer esse privilégio. Tá legal? Então depois, se você quiser, pode ir lá dar uma olhada. Eu não vou tratar dela aqui, porque o nosso objetivo aqui é a lei 8666. Tá? Então, dentro da lei de licitações, interessa para a gente saber o quê? Apenas isso. Saber que existe um tratamento chamado de privilegiado para microempresas e empresas de pequeno porte. Tá? A gente já para por aqui. Então, tudo que a gente viu de preferência, tudo que a gente viu aqui que trata de preferência é o suficiente, tá? Então é necessário você ficar atento. Tanto as regras básicas que a gente viu no começo, os adicionais, a extensão, tá? Os privilégios. Então todo esse conjunto é bom você estar lendo ali e criar um esqueminha para facilitar o seu aprendizado, tá? E aí a gente vai para aquele tópico que, desses que a gente acabou de ver aqui, que a gente está vendo agora, é o mais importante, tá? O mais importante que eu digo por quê? Que é o que tem maior incidência em prova, tá? Então, ó, você tem que ficar muito ligado. Então, vamos dar uma olhada aqui, artigo 3º, parágrafo 2º. É o critérios de desempate. Então, vamos lá. Ó. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurado preferência sucessivamente, marque no seu material, ó, sucessivamente, aos bens e serviços. Primeiro, produzidos no país. Segundo, produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Terceiro, produzidos ou prestados por empresas que investem em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Quarto, produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstos em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Pessoal, do que trata esses critérios de desempate? Então, observe o seguinte, os 3 primeiros, pessoal, é o fomento ao mercado nacional. Então, proteção e investimento no mercado nacional. Tá? Então, ele traz aí quase que uma vantagem. Quase não, é uma vantagem às empresas brasileiras. As empresas que produzem aqui, os produtos os produzidos ou prestados por empresa brasileira. Então, ele fala, mas é de mercado nacional. Aí fica evidente aqui que a ideia é proteger o mercado interno, tá? Que é fomentar o mercado externo. E a última regra que trata de acessibilidade, tá? Tanto para as pessoas com deficiência, como os reabilitados do INSS. Tá? Aí eu pergunto para vocês, pessoal, se mesmo depois disso tudo, o empate persistir, o que fazer? Tem 2 empresas que preenchem todos os requisitos. Então a gente fecha com mais um critério de desempate, esse em outro local, lá da lei. Lá no 45, parágrafo 2º, o que diz? Ó? Nos casos de empate entre 2 ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º desta lei, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. Não posso utilizar de nenhum outro meio a não ser o sorteio. Esse sorteio tem que ser público, tá? Com participação de todos os licitantes. Tá? Então veja que é o princípio da publicidade aplicado nesse dispositivo. Tá? Então aqui no sorteio não vai ter mais como ter empate. Né? Então aí é a última etapa desse critério de desempate. Tá? Isso aqui, essa ideia, repare que é sucessivamente. Então o conhecimento sucessivo desse dispositivo é muito importante para fins de prova. Tá? Então eu dei uma organizadinha aqui para vocês. Vamos dar uma olhada na minha organizada. Critério de desempate, eu botei o mnemônico. Então, eu estava pesquisando mnemônico aí de vários alunos, tá? Eu não coloquei o autor aqui porque eu vi que é repetido por vários alunos, eu não sei quem é de fato o autor. Mas só para efeito de sugestão,
Para fins de prova, se você quiser, anota aí no seu material, tá? Faz aí no seu maceteiro. 1. Produzidos no país. 2. Prestado por empresa brasileira. 3. Investe em pesquisa ou desenvolvimento tecnológico. 4. Acessibilidade. 5. Sorteio. Então, o nosso mnemônico de prova, ó, produzido por empresas que investem em acessibilidade. Tá? Então, produzidos por empresa que investe em acessibilidade. Tranquilo, pessoal? Tá? Tranquilo? Então dá uma pausinha aí e guarda. Tá? Então fica a dica aí para vocês. Eu vi aí vários mnemônicos, tá? Mas esse daqui de fato é o que eu achei aí mais interessante para fins de prova, tá? Então acho que vale a pena você guardar isso daí. Tá legal? Espero que tenham gostado, tá? E vamos tocar o barco, tá legal? Tranquilo? Anotado? Repetindo, estou repetindo que é importante, ó, produzidos por empresas que investem em acessibilidade, tá? Por último aqui a gente ainda tem o sorteio, então também aí bem tranquilo, tá? Então vamos seguir, vamos dar uma olhada como isso caiu em prova. Então olha lá, ó. A Lei 8666 estabelece que em igualdade de condições, como critério de desempate em licitações, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços. 1. Tempo de atuação da empresa no mercado brasileiro. A gente falou isso aqui agora no último slide. Nada a ver, né? 2. Histórico de produtos comercializados pela empresa no mercado brasileiro. Também não, né? 3. Empresa nacional, multinacional e respectivo capital. Falei alguma coisa de capital aqui, de multinacional. Agora, 4. Produzidos no país. Olha aí. 5. Produzido por empresas brasileiras. 6. Produzido por empresas que investem em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Então, tá vendo como a ideia aqui, conhecer ali o mnemônico já resolve bastante a sua vida? Então, olha só o que a gente viu aí, ó. Produtos, empresas e investimento. Tá? Então, o gabarito dessa questão aí é o quê? O item é a letra E, não é isso? Ó? 4, 5 e 6 estariam corretas, tá, pessoal? Então, muita fixação, vou voltar aqui, ó. Olho vivo lá no mnemônico, tá? Então, quero que vocês guardem bem esse mnemônico, ele é muito importante para fins de prova, tá? Guardem bem ele com vocês, tá? Com isso a gente finaliza a aula de hoje, tá? Espero que tenham gostado. Deixa o seu like, siga o canal, toca o sininho para ser avisado quando for postado o vídeo, tá? E avise outros alunos que estiverem estudando também para acompanhar no canal. Até a próxima!